Antes de começar o painel e apresentar essas feras aqui que estão aqui comigo, parabéns, EZTEC. Eu tenho uma crença, assim como no último painel foi falado que a gente fazia teleconferência há 5 anos por telefone, né? Quem tinha medo daquela estrela, e a gente hoje, acho que 100% das empresas fazem vídeo, e eu tenho certeza que todos os sites de RI vão ter um assistente de AI. Porque não é o UX que a gente acha que é melhor para o usuário, é como o usuário prefere navegar e encontrar informação. E personalizar a entrega da informação é o futuro. E para todo mundo aqui, a gente vai ter um assistente que fala todos os idiomas, que trabalha 24/7 e vai munir a gente de dados. Então, esse é o futuro, não tenho a menor dúvida aqui. Foi um projeto que a gente tem trabalhado firme aí há alguns anos, há mais de um ano, e a gente fez com muito carinho e com muita preocupação. Porque quando você põe alguém falando, a gente tem que tomar muito cuidado com a parte regulatória, o que responde. Então, obrigado, EZTEC, e todos os clientes aqui. Acho que esse é o nosso muito obrigado aqui a vocês. Antes de apresentar essas feras, eu vou fazer um painel bem diferente com vocês. Primeiro que a gente nem treinou, né? Então, só para falar para quem está aqui comigo, o Guilherme, diretor aqui da Apvida, ex-Sul América, Wilson Sons, foi Investment Officer da State Street, foi o primeiro, eu acho que o único profissional de RI a ter o IRC, que é o certificado aqui do NIRI, com 4 horas em prova de inglês, uma bateria infernal. O Paulo, que é diretor da Automob, já passou JCL, Votorantim, Banco BV, aqui uma fera com a gente, obrigado demais. O Pedro, sem palavras, eu acho que junto aqui com... O Guilherme foi um dos caras que mais me bateu na história da MVZ, eu adoro ele por isso, porque ele sempre puxou a gente para cima. E o outro é o Pedro, que sempre é um cara super solícito e sempre me ajudou demais. A gente gosta quando vocês põem pressão, mas, o Pedrão, se foi o diretor de RI aqui da CSU Digital, já com passagem pela Bimob, Brasil Brokers, Oi, Leak, já foi gerente de marketing. Eu não sabia disso, descobri esses dias, cara. Que legal. Antes de começar o painel, eu queria passar um vídeo para vocês, para a gente começar a pegar a amarração do antigo painel e a gente começa. Who's the smartest person you've ever met? Who's the smartest person I've ever met? I can't answer that question. And I know what people are thinking. The definition of smart is somebody who's intelligent, solve problems, technical. But I find that that's a commodity. And we're about to prove that artificial intelligence is able to handle that part easiest. Right. Yeah. And so as it turns out, let me give you another example. Everybody thought software programming is the ultimate smart profession. Look, what is the first thing that AI is solving? Software programming. And so it turns out that the definition of smart is very different than most people think. I think long-term, the definition of smart and my personal definition of smart is someone who sits at that intersection of being technically astute, but human empathy and having the ability to infer the unspoken, around the corners, the unknowables. You know, people who are able to see around corners are truly smart, and their value is incredible. To be able to preempt problems before they show up, just because you feel the vibe. And the vibe came from a combination of data analysis, first principle, life experience, wisdom, sensing other people. Mm-hmm. That vibe, I think that's smart. That I think is going to be the future definition of smart. And that person might actually score horribly on the SAT. O que eu queria trazer para vocês é que eu acredito que aqui é quase uma definição do profissional de RI, onde a gente passou primeiro por um mundo que a força bruta comandava, depois tinha a força cerebral que comandava, e eu acho que o lado humano misturado com a parte cerebral é o que comanda. E eu tenho muita honra de ser o parceiro de vocês, porque eu acredito que o profissional de RI é exatamente essa definição, que pega toda a parte técnica, mas nunca pode esquecer a parte humana, porque no final a gente está mexendo com gestão de expectativa, com relacionamento, com confiança. Começando contigo, meu amigo, o que você podia trazer aqui, eu queria muito ouvir conselho de vocês. Vocês são 3 feras, por isso que eu queria usar muito e mudei todo o painel para pegar conselhos. Então,
O que você teria de conselho de alguém que quer cada vez trazer mais estratégia, ser mais estratégico no RI, e o que você traria aqui do teu background para compartilhar? Obrigado, Paulo. Obrigado, bom dia a todos, agradeço pelo convite, PH. E a gente sempre pensa no RI no lado externo, né, como um comunicador, olhando para fora da companhia, né? Mas primeiro eu queria começar aqui falando da parte de dentro da companhia, né? Então, como o RI também muda a dinâmica, muitas vezes, da estratégia e pensando na visão de longo prazo, né? Eu vi muito isso acontecer no grupo onde eu trabalho, né? Trabalhei por 8 anos na holding, que é a Simpar, né? Entrei ainda na antiga JSL, que era uma empresa de logística / holding, né? E ela foi se desenhando ao longo desse tempo e mudando sua estrutura societária, e muito das provocações, né, que foram moldando a empresa vieram do mercado, né? Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é o RI tem que ser um excelente ouvinte e um radar, né, do que está se passando no mercado e o que está sendo discutido, né? Muitas vezes a gente fala, né, com pessoas extremamente capacitadas para ler cenário, e essas ideias, essas provocações acabam também moldando a nossa estratégia, né? Tem uma frase que eu escutei que me marcou muito, né, que fala assim, que se o RI, se a companhia fizer tudo o que o mercado fala, ela não vai ter sucesso, né? Mas, por outro lado, se não fizer uma parte ou não absorver as ideias boas, né, também não é possível perenizar a companhia, né? Então, na nossa história, na Simpar, foram 3 movimentos estratégicos que foram aprovados pelos acionistas minoritários, e ao menos 2 deles surgiram de provocações que vieram dos analistas, né? Eles trouxeram novas visões de como poderia ser a estrutura realmente da companhia, segregando negócios, né? Um último exemplo foi a própria criação da Automob, como a gente vê hoje. Trabalho hoje na empresa que é o maior grupo de concessionárias de veículos leves e pesados do Brasil, e ela veio de uma cisão de um ativo chamado Vamos, né, que misturava locação com concessionárias de veículos pesados, né? E foi, de alguma forma, uma provocação do mercado que fez a gente refletir se faria sentido continuar com o negócio de concessionária dentro desse business de locação, né? Obviamente, existe um escrutínio, existe o conselho, existem as instituições, né, de governança, e decidiu-se por fazer a separação e criou-se essa empresa, que foi um espelho da empresa Vamos, né, a base acionária, e hoje a gente tem uma estrutura, acredito eu, muito mais sólida e com 5 empresas listadas no grupo, né? Então, veio de uma provocação do mercado. Então, antes de tudo, o RI estratégico tem que ser um bom ouvinte, né, entender o cenário, e para isso a gente tem pessoas com as quais a gente pode contar, né? Então, estabelecer conexões reais com esses analistas, com o sell side, com o buy side, e trazer esse filtro, né, para a alta gestão. Então, levar essas informações para dentro é super importante. Às vezes a gente esquece disso, pensa no RI como uma área para fora da empresa somente, e é uma via de mão dupla, né? Chamar você, Guilherme, eu brinquei com o Guilherme, eu tenho uma dívida de gratidão com você por tudo que você sempre ajudou a gente. O que você pode completar com essa via de mão dupla aqui, pegando aqui o comentário do Paulo? Alô, alô. Só ligar o microfone que funciona. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui com você, PH. Eu acho que a gente devia fazer mais eventos como esse. Você falou que hoje é a 6ª edição, né? Acho que a gente tinha que fazer outros com mais frequência. O PH falou que você bateu muito nele, que você bateu muito nele. Eu bati. É que eu bato com amor, cara. Eu também, acho que foi esse o critério que eles usaram para escolher os painelistas aqui, que eu sempre faço questão de pegar no pé. Balboa aqui hoje, é PH Balboa. Mas São Paulo ganhou, estou muito feliz hoje. Então, isso é raro, isso é muito raro. São provocações importantes, né, que a gente faz. Eu acho que todos nós aqui temos esse papel, do mesmo jeito que o Paulo mencionou aqui, que a gente recebe nessas provocações de fora, a gente faz o filtro e etc. Eu acho que a gente também tem o trabalho aqui de fazer as nossas provocações para os nossos fornecedores. E aí, todo mundo que tem site da MZ aqui, contrata o serviço da MZ, recebe ali de manhã cedo, no e-mail de importação diária automático, já os principais compradores, vendedores,
quem saiu da base, quem entrou na base. Essa funcionalidade entrou por quem, né? Então, assim, essas provocações, a gente viu isso acontecendo em outros ambientes. Fiz um call com o PH, dividindo telas, muitos anos atrás, e aí está uma funcionalidade que todos vocês têm hoje aí. Então, acho que essas provocações são muito saudáveis, e a gente vai continuar batendo, viu, o PH? Ele falou com carinho, mas comigo ele falou assim, PH, não quero entrar na plataforma, eu quero relatório pronto. Eu falei, sim, senhor. Foi mais ou menos isso. Está funcionando, né? Está vendo? Deu trabalho, mas está funcionando. Dá para fazer. Acho que a gente passa, né? Acho que falando de RI estratégico, né? A gente passa, quem já está aqui nisso aqui há muito tempo, cabelo branco ou sem cabelo, que é o meu caso, já está aqui trabalhando com RI há 15, 20 anos. A gente passou por várias fases, né? Quem está aqui há muito tempo vai lembrar que a gente começou lá com as obrigações regulatórias, só queria fazer o arquivamento, manter o site da CVM não funcionava, enfim, todo mundo passou por isso aqui, formulário de referência em Word, que virava um PDF depois. A gente passa por esse processo muito operacional, muito mão na massa mesmo. Eu acho que a gente passou por um processo de mão dupla, de trazer esse feedback do mercado para dentro da companhia. Eu acho que a gente está agora pronto para dar um próximo passo, que é ter fóruns, talvez permanentes, de discussão dessas provocações que vêm do mercado. Não sei se isso existe em todas as companhias, um formato estruturado de discussão, de feedback do mercado. Dá trabalho, dá muito trabalho, porque a gente ouve muita coisa, tem que fazer um filtro enorme, porque se a gente fizer tudo, realmente a empresa quebra. Se a gente não fizer nada, também a empresa quebra. Então, a obrigação do filtro é nossa. Esse é um trabalho, majoritariamente, do RI com os CFOs, né? O CFO é o que participa dos fóruns mais privilegiados, reuniões de conselho, reuniões de diretoria executiva. Então, acho que o CFO tem um papel essencial de elevar essa discussão. Mas o CFO também não tem tempo de fazer a conversa com o investidor e filtrar e etc. Então, ele precisa ser alimentado pelo diretor de relações com investidores. Se vocês tiverem sorte, ou talvez azar, depende do ponto de vista, vai ter alguma reunião de conselho que o CFO ou não vai conseguir participar, ou não está muito por dentro do assunto, e ele vai falar, vem cá comigo, você que vai apresentar. E aí é que começa a brincadeira boa, que é você com a visão de mercado, já com o filtro do dia a dia, que a gente tem melhor do que o CFO, que está olhando 10, 12 assuntos diferentes. E aí então você traz com uma propriedade muito grande a informação que vem do mercado para dentro. Então, acho que a gente está agora nesse papel, então talvez aqui analistas, coordenadores, gerentes, talvez aqui não vejam isso como algo factível que no curto prazo, mas quando você for um gerente, quando você for um diretor de relações investidores, se você não fizer isso, você vai estar fazendo o que a gente fazia já há 5, 10 anos atrás, que é essa comunicação e filtro de mercado. Então, acho que, de novo, fóruns estruturados para discussão de estratégia de mercado, numa via de mão dupla, que venha de fora para dentro, com os devidos filtros, com o suporte do CFO, de preferência o CFO apresentando também, para se falar alguma besteira, tomar porrada, é o CFO que apanha, mas você, invariavelmente, você vai ter que ir lá também participar e vai ser muito bom. O Pedro não está com o cabelo branco, mas tem algum shampoo mágico. Mas depois você me indica. Mas compartilha com a gente, Pedro, agora, você que tem os dois chapéus, você tem o chapéu tanto do CFO como também do diretor de RI, como que é essa comunicação, principalmente como o Guilherme falou agora, na parte de conselho? Não, muito bom. Primeiro, obrigado pelo convite, PH, que é um prazer estar aqui no palco dividindo um pouco dessa fala aqui com essas duas feras. E eu diria assim, né, pegando muito do que o Guilherme falou, né, o RI estratégico ele tem um papel fundamental no sentido de fato, viabilizar os projetos da companhia. Acho que essa, para mim, é a grande prerrogativa, que às vezes a gente se concentra muito em call de resultado, em atender CVM e cumprir aquilo que
né, é necessário da atividade de RI, mas, no fundo, isso aqui é o famoso assim, você sabe falar português? Não tem muito além disso. Então, toda companhia ela passa por ciclos de negócios muito diferentes, né? A gente vai ter ciclos de crescimento, vai ter ciclos de estresse econômico, a própria companhia, às vezes, perde um pouco de performance, né? E a gente, como financeiro, está sempre monitorando isso e sempre está olhando, né, a necessidade de capital, né, da companhia e o perfil de investidor que tem que estar presente com a gente para cada um desses ciclos. Então, eu acho que o RI estratégico, né, pegando um pouco, né, do que o Paulo trouxe, o Guilherme trouxe também, ele tem que estar com esse olhar muito atento para o que está acontecendo no macro, né, digerir um pouco, né, desse momento diferente, né, esses momentos diferentes, né, de negócios e de ciclos econômicos, trazer isso para dentro da companhia e discutir, obviamente, com o board, com o CFO, com o CEO, seja lá quem de fato estiver interagindo, qual é a melhor estratégia, né, do ponto de vista de estrutura de capital, de estratégia de captação, como é que barateia o custo da companhia para operar, né? Então, esse olhar de fora para dentro ele é fundamental para garantir que lá dentro você rode bem, né, o seu negócio. Então, eu como vivo, né, todo dia e já há muito tempo, né, as duas faces da moeda, né? Todo dia eu tenho que fechar a contabilidade, todo dia eu tenho que pagar imposto, todo dia eu tenho que falar com o investidor e etc. Você percebe ao longo do tempo, né, que controlar a narrativa, fazer um bom release é a nossa obrigação, né? Agora, essa capacidade de leitura do momento da companhia, né, do quanto a gente pode, de fato, contribuir ali como RI para alavancar os projetos e garantir que a empresa performe bem, cara, para mim isso é ser estratégico. Vou pegar o que você falou agora e jogar para o Paulo, de narrativa financeira aqui, porque eu acho que hoje a MZ deve estar com 2.500 websites aqui publicados, tem mais de 1 bilhão de page views aqui nos websites, e eu vejo que 50% de quem acessa o nosso site não é mais ser humano, já é robô. O que torna cada vez mais importante a relação pessoal, de quando vocês visitam o investidor. Eu queria pegar agora o não investidor. Como que é a tua agenda para falar com não investidores ao longo do ano aqui? Perfeito. Eu acho que é super importante a gente não ser só reativo, né, mas também produzir uma agenda que seja proativa, trazer um targeting, né, uma ferramenta que possibilite identificar quais são os possíveis acionistas, né? Então, para isso, dá para contar com ferramentas boas no mercado. Eu já usei bastante a de vocês também para fazer esse escrutínio, né, por base de acionistas dos pares, também contando com bancos também que ajudam muitas vezes, né, que conhecem a profundidade dos possíveis clientes, né, para poder fazer esse trabalho mais proativo, que é o que vai fazer a diferença, né? Porque se ficar só recebendo passivamente as reuniões, a empresa acaba não indo para o lugar que deveria estar, né? O preço justo não aparece sozinho, né? Então, a gente tem ainda um início de trabalho na Automob, né? Eu estou na empresa há 7 meses. Ela é recém-listada, dezembro 24, foi a formação da base dela, né? Como foi uma cisão, né, existiu um giro muito forte nos papéis, né, no papel da Automob, aliás, porque ela era um novo negócio, né, e uma nova base foi criada recentemente, né, porque ela foi um espelho da base anterior da Vamos, né. Então, é natural que a gente tenha que buscar novos investidores e que a gente busque também fora do Brasil, onde a empresa não é conhecida, né. E isso vai exigir um esforço muito grande agora em 2026, né, porque passei os primeiros 6 meses criando os materiais, criando a narrativa, também estruturando a equipe, né, que ainda está em formação, para poder fazer esse trabalho mais assertivo, né, porque hoje no Brasil a única empresa listada do segmento é a nossa. Então não tem para, então fica sem referência de preço. Como ela se compara com as empresas que são listadas, já tem uma tradição muito maior nos Estados Unidos, a gente vai ter que fazer esse trabalho muito mais forte lá, né? Até para o próprio aprendizado da empresa, né, que existe uma curva também de como ela se diferencia, quais são as similaridades, qual deveria ser o múltiplo justo comparando lá fora. Então, todo esse trabalho a gente ainda está por fazer, né? Vai ser um ano intenso nesse sentido e eu acho que ferramentas são essenciais porque a nossa vida é bastante corrida, né, para fazer o básico já. Mas se você se perde nesse básico
e não dá esse próximo passo, o trabalho acaba sendo inócuo, né? Porque o RI, para acrescentar valor, ele tem que dar esse salto de qualidade olhando proativamente, né? E não só reagir às demandas, né? Contigo, Guilherme, eu queria mais que você compartilhe agora a tua experiência do M&A, de como que é contar essa história do gigante que foi formado, o mercado pedindo sinergia imediata, e como que é a tua experiência que você passou agora pelo M&A, tanto para investidores atuais como novos investidores que você foi conversar sobre o case. Complexa. Por isso que nenhuma pergunta aqui foi ensaiada. Senão, Só espero que vocês se mantenham como clientes depois. As perguntas que você mandou ali não tem nada a ver. Tem nada, não. Estava preparado para uma outra coisa aqui. Foi animado. Acho que eu entrei na companhia. A companhia hoje já é uma fusão, né, de duas grandes companhias, e as duas juntas fizeram 57 aquisições. Aí. Gostou, CFO? 57 aquisições. O pior é que eu gosto, cara. Tem que gostar, né? A minha foram 10 e eu já achei complexo, imagina esse tanto aí. 57 então, me juntei à empresa em 2019, a gente anunciava uma aquisição, acho que estava num setor em consolidação, e a gente anunciava uma aquisição semana sim, semana não, praticamente. Então, era bastante intenso. Acho que a gente viveu um período muito importante. Então, para quem está aqui em RIs de empresas que estão também em consolidação, é uma fase muito, muito gostosa de ver a empresa crescendo, de ver a empresa divulgando sempre novidades. Quando você está em aquisição, cada release de resultados que você faz é um recorde, né? Porque é um recorde de receita, é um recorde de cliente, é um recorde de tudo quase, né? Então, foi um período super intenso, super interessante. No entanto, o que provavelmente vai acontecer com outras empresas também, que é consolidação, é o período de integração. Então, você vem agora, você não vai fazer o M&As a vida inteira, né? Então, a gente tem uma janela de M&As, você consolida, e agora consolida o mercado, e agora você precisa fazer a integração das empresas que você adquiriu. Essa talvez seja a fase mais difícil e complexa para o RI, porque você vai ter problemas de atrasos nas integrações sistêmicas, você vai ter problemas de integração cultural, você está trazendo empresas para dentro que têm formatos diferentes, culturas diferentes, às vezes os executivos têm incentivos diferentes, então é um processo bastante complexo. Então, a gente está aí passando na Apvida exatamente nesse período bastante complexo de problemas de integração, atrasos e sistemas, e etc., e pessoas e cultura. E aí o RI ele é muito mais demandado num período como esse do que no período de aquisição. O período de aquisição ele é um período, como eu falei, praticamente positivo, né? Principalmente quando você está adquirindo empresas que fazem o mesmo que você. Então, você não está adquirindo ou entrando em novos negócios. Então, a gente está passando por uma fase bastante complexa agora, onde você também tem uma mudança de base acionária relevante, porque o acionista que gosta do processo de consolidação e do M&A acontecendo, uma empresa crescendo, não necessariamente gosta dessa fase que vem depois, que é a fase de integração, e que, invariavelmente, se você ler aí estudos de caso, 90% talvez das empresas que passaram por uma fase muito forte de aquisições vai ter algum problema de margem, né, que é o que a gente está passando agora. Empresa muito forte, empresa muito sólida, muito grande, receitas de 30 bilhões de reais, milhões e milhões de clientes. Obviamente, a gente vai executar esse turnaround, mas a demanda do mercado para falar com relações com investidores ela é muito mais intensa e delicada nesse período pós-aquisições. Por isso que eu sumi aí um pouco. Justo. Pergunta fácil. O CEO passa e fala, poxa, Pedro, a liquidez do papel está muito baixa. Quais ações que você... Todo dia, né? Quase nunca, né? Pô, o RI não está fazendo o trabalho dele. O que você põe aqui de plano de ação?
Eu sei que é algo super complicado, olhando aqui o market cap das empresas, mas o que você tem de plano de ação para fomentar a liquidez? Isso é uma boa pergunta para o CFO mesmo. Por que o papel não está reagindo? Por que... É isso. A gente Payback leva a time. culpa, não tem jeito. Não, mas essa é uma pergunta, talvez o maior desafio da área de RI seja exatamente esse, né? A gente, infelizmente, vive numa estrutura de mercado de capitais aqui no Brasil que ainda tem pouca liquidez disponível. E as pessoas tendem a concentrar os seus investimentos em poucas opções, né? Então, é sempre o grande desafio que eu brinco que é o dilema da liquidez, né? Porque, assim, o cara não investe porque você não tem liquidez, e você não tem liquidez porque ele não investe. E aí você fica dentro de uma armadilha ali para destravar, né, a questão de valor da companhia, porque no final, falta de liquidez gera assimetria de preço. E eu acho que talvez aqui seja um pouco do desafio, né? O primeiro ponto é você entender bem qual é o valor da tua companhia. Se nem você souber o valor da tua companhia, já é um primeiro problema, né? Porque no final do dia, assim, a gente vê empresas adotarem práticas, né, de tipo, vou fazer uma recompra, né, de ações, porque é uma forma de eu gerar mais dinheiro, né, para o acionista, e tem gente que gosta, né, desse movimento, né? Dividendo é uma outra alternativa, porque tem gente que é comprador, né, de papel com dividendo, então você está gerando pagamentos intermediários ali daquele resultado, e isso faz com que você atraia novos investidores. Só que você precisa saber bem o valor da tua companhia, porque senão você também está jogando dinheiro pela janela, né? Em ambos os casos. Isso eu diria, são medidas mais diretas e objetivas quando você fala da tesouraria, né? O CFO atuando lá, né, na mesa, né, para fazer a liquidez acontecer. Do RI, né, naturalmente, a gente vai ter um desafio muito grande, que é comunicação. Cara, assim, eu vivi cenários de todos os tipos, né, empresas small caps, estou numa small caps hoje, né, e quando eu cheguei, assim, a liquidez era 300 mil reais, né. Hoje a gente está lá, 1,5 milhão, beirando 2, e estamos longe de ter uma empresa, de fato, com liquidez, né. Mas acho que assim, o trabalho que foi feito ao longo desses 4 anos que eu estou na companhia, né, o primeiro desafio foi educar o investidor. Né? Eu lembro bem, assim, a cada 10 reuniões, eu não estou exagerando o número, tá? 9 pessoas me respondiam assim, vocês são de capital aberto? Eu falei, opa, temos um problema, né? Porque não sabem nem da existência da companhia. Tá? Então tem um desafio muito grande, que é você, de fato, trazer awareness. As pessoas precisam saber que você existe. Né? Antes de gostarem de você, eles precisam saber de que você existe. Depois, eu acho que o segundo desafio é você explicar o modelo de negócio. Tem empresa que vai ser mais fácil de você explicar porque todo mundo consome aquilo ali no seu dia a dia. Empresas como a CSU, né, empresas de tecnologia para serviços financeiros, que usam inteligência artificial para alavancar a produtividade, etc, etc, etc. O cara fala, cara, no final, o que você faz? Né? Você é banco, você é fintech, o que você é? Então, você tem que posicionar muito bem a tua companhia. Né? E o terceiro, você tem que saber o valor da tua empresa, porque eu lembro, assim, as primeiras discussões que a gente teve, eu começava a apresentação falando dos números. Né? E eu falei assim, cara, você não precisa entender o que eu faço, não. Deixa eu só te falar assim, ó, eu gero tanto de margem, eu tenho tanto de caixa e não sei o quê. Você acha que faz sentido? Pô, faz sentido. Quanto é que você acha, fazendo conta de padaria, que a gente deveria valer? Cara, vocês deveriam estar valendo uns 20 reais. Eu falei, então, a gente está valendo 8. Então, assim, você não sabe nem o que eu estou fazendo, né? Mas você já sabe que está errado o preço. Então, você ter essa propriedade também dos números, do plano de negócio, e você discutir financeiramente como que ele vai ganhar dinheiro, porque é isso que o acionista quer, né, é também fundamental. E acho que o último componente, assim, é sola de sapato. Cara, não tem outra coisa. E saliva. Né? São as duas outras coisas. Porque quando a gente para pensar, assim, você tem investidores de todas as naturezas. Você vai ter investidor pessoa física, investidor institucional, você vai ter pessoas muito jovens, pessoas mais velhas. Você tem que dar um jeito de achar o cara. Né? Seja usando IA, seja, né, você acionando o mercado inteiro via WhatsApp, seja você fazendo lives, né? Você de alguma forma precisa acessar aquele cara. E tem uma coisa que acho que as pessoas esquecem, para empresas de baixa liquidez isso é fundamental. Saiam de Rio e São Paulo. Né? O mercado não é Rio e São Paulo só. Né?
Eu falo que, assim, quando a gente vai, muitas vezes, falar com o banco, principalmente se você é Petrobras, está fácil. Você chega lá, todo mundo quer te receber. Agora, se você é uma empresa com baixa liquidez, né, às vezes você vai falar com um fundo muito grande aqui em São Paulo, e aí literalmente vai entrar lá o segundo estagiário lá, com todo respeito ao estagiário, mas assim, ele não toma decisão. Né? Até ele conseguir trazer a tese para dentro de casa e etc., vai levar uma eternidade. Cara, se você pega um avião, você vai até BH, Porto Alegre, etc. A gente faz esse trabalho muito intenso, né, com o Alex, né, que se juntou aqui, né, recentemente à MZ, né, esse trabalho de Corporate Access. Cara, assim, você de fato passa a acessar um mercado que tem capital, que tem um passivo muito bom, né, dos fundos, porque, em geral, são fundos cujos cotistas, né, o cara não tem pressa, né, ele está lá com o dinheiro lá alocado e vai ficar muito tempo lá alocado, e que ele não tem o que a gente tem aqui, né, em São Paulo, que é estar aqui em eventos, né, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Né, então, quando você chega lá para falar, você, de fato, passa a ter um grau de atenção muito maior. E se você tiver um bom business na tua mão e você souber explicar bem, né, o teu preço, provavelmente esse cara vira teu acionista. Então, não tem bala de prata, acho que essa que é a frase final. É uma soma de várias coisas, mas é comunicação constante, transparência, né, e, cara, é sola de sapato e saliva. Não tem... Se eu puder complementar rapidinho, que você falou um negócio super importante, de narrativa da companhia, explicar o que a companhia faz. Eu faço muitas entrevistas de emprego, né? Pessoas, já fiz muitas entrevistas entrevistando profissionais de RI, e não é incomum você, no final da entrevista, você está entrevistando coordenadores, gerentes, às vezes até diretores de relações com investidores, e no final você fala, legal, cara, me fala aí o que a sua empresa faz em 2 minutos. E aí a quantidade de pessoas que falham é absurda. Então, se preparem para essa pergunta, se vocês estiverem fazendo. Ninguém precisa levantar a mão que está fazendo entrevista de emprego, mas se alguém quiser participar de uma entrevista de emprego e a pessoa perguntar o que a sua empresa faz, me explica como RI, o que ela faz em 2 minutos. Às vezes eu faço isso em inglês, né, no final. Tell me em inglês. Aí dá uma rateada maior, mas mesmo em português o pessoal não consegue explicar. Isso é tão básico, né? Parece tão básico. Parece tão básico, mas no fundo, qual é o grande desafio? Ele não entendeu como a empresa ganha dinheiro. E aí todo o resto fica embaralhado, né? Aí, assim, gasta um tempo, às vezes, tentando entender o produto, a tecnologia, né, o parque fabril, seja lá o que for. Né? Se o RI não consegue explicar o que a empresa faz... Já era, assim, você basicamente está fora do mercado. Não vai. E essa é uma boa forma de iniciar uma reunião também, né? Quando você chega até o cliente, até o investidor, a melhor forma de iniciar, na minha visão, é dar esse recado rápido, né? Porque você acaba se atendo ao básico. Então, até para quem é um profissional experiente, é sempre um exercício você ficar revisitando isso para poder ter na sua cabeça, a todo momento, qual que é o pitch do momento que vai convencer aquele investidor. Isso é muito dinâmico, né? Cada dia isso vai ter uma nova forma de explicar, né? Então é um exercício rotineiro para todo mundo, né? E cada público é diferente, né? Não adianta você falar com um cara de dívida do mesmo jeito que você fala com um cara de equity. Então você tem que saber a cabeça do teu interlocutor. O que esse cara vai enxergar como importante na tua empresa e por isso ele tem interesse em investir, né, no teu negócio. Então tem toda uma arte, né? Para você, de fato, ir calibrando, né, esse discurso de acordo, né, com a necessidade, ciclo, momento, perfil de quem está do outro lado. Adorei. E pegando esse gancho aqui de valor de empresa, jogando para você, Paulo, minha empresa está com alta dispersão de target price. A gente já pegou agora a redução do sell side, juniorização do time. Que dica que você dá para a gente conseguir ter mais homogeneidade ou mais, pelo menos, menor dispersão de target price? Acho que, pensando no meu exercício também diário de RI, estar em contato com o sell side com a maior frequência possível ajuda muito nesse sentido, né? Porque eles são os replicadores. Então, eu sempre faço questão de atendê-los o mais rápido possível, estar disponível 24/7, né? Porque eles que, no fundo, acabam influenciando uma grande parte
do mercado. Obviamente, o buy-side leva em conta suas ideias próprias, né? Mas quando você tem replicadores, é super importante que eles estejam 100% alinhados com o que a companhia está dizendo e também com a estratégia naquele momento, né? Então, esse contato muito próximo com o sell-side, até mesmo provocando eles, né, a fazer contas que muitas vezes ninguém está fazendo, e indo ativamente, né, conversar com eles, eu acho que é super importante. E não esquecer também das reuniões in loco, né? A gente fica agora muito perdido com vídeo, etc. Quando você vai para uma mesa de reunião, a conversa muda drasticamente, né? As preocupações aparecem mais, né? Você acaba filtrando muito do que, né, não é dito, né? Muitas vezes por vídeo. Então, isso eu acho que é um exercício frequente que a gente faz, né? E não foge muito do que o Pedro falou, né, de sola de sapato, conhecimento do negócio. Quanto mais gente conhecer, mais o preço justo deve convergir rapidamente, né? E isso tudo se mistura, né? A liquidez, tudo isso vem, né, do awareness, como o Pedro falou. E a gente está nesse processo hoje na Automob, né, de muitos não conhecerem, porque não é uma marca que está na frente de loja, né? As concessionárias não estampam essa marca. E é um desafio levar essa história adiante. Então, tem que ter uma combinação disso tudo, né? E a liquidez acaba sendo até uma consequência, né? E o preço justo também. Vai além do que a gente conversou, né, em relação a sola de sapato e também a entrega de resultado, né? A entrega de resultado é super importante também para trazer uma nova... um novo investidor, né, que vê as coisas evoluindo, né? Então, se tiver uma boa evolução da empresa que seja bem comunicada, eu acho que é imbatível, né? Pegando essa linha, o pessoal falou que não podia falar, mas vou falar. A gente está lançando as conferências da MZ, onde a gente vai criar como fosse um sales pitch de 40 minutos, com 20 empresas small caps, e a gente vai atrair, junto com o Francisco, que está da ABAI aqui, para fomentar principalmente small cap na primeira instância e depois varejo para as large caps. Mas é para começar a criar mais fóruns. Acho que sair das praças é excepcional e também a gente comunicar de uma forma diferente também com os investidores. Guilherme, eu quero ganhar bônus. 3 indicadores para a gente colocar. 3 OKRs aqui para o RI ganhar bônus aqui junto ao nosso CFO aqui. Aí não adianta que eu vou falar, mas que o CFO falar não. Eu tenho certeza. Tá Por muito isso que ele vai ser o último a responder. É difícil, eu sei. É muito difícil, né? Estipular metas é um processo. Assim, eu estou 15 anos, né, em relação aos investidores. Eu acho que eu nunca tive um ano que eu tive metas as pessoais, né? Tem sempre as metas corporativas, etc. Eu não tive um ano que a meta foi igual ao do ano anterior. Todo ano é uma discussão absurda, não, isso aqui não faz sentido, isso aqui está muito fácil. Então a gente já teve desde frequência de interações, quantidade mesmo de interações. Já tive metas mais sofisticadas, como medir a variação, né, entre o mínimo e o máximo do target price do sell side, para poder... Cara, assim, difícil demais falar. Esse ano, por exemplo, a gente está começando, esse ano que eu digo 2025, né, a gente começou a fazer um negócio bacana, que talvez seja uma dica aqui, né? Não sei se a gente vai falar de IA, né? Mas a gente está usando muita IA lá na Apvida. Muito, 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 e está ajudando demais o nosso trabalho. Quando chegar a hora de falar aí, se a gente for falar, se não der tempo, a gente fala depois aqui, quem quiser me aborda ali, a gente conversa sobre. Mas a gente, por exemplo, para eventos, conferências, por exemplo, ontem teve a conferência, né? Anteontem a conferência do UBS. Vários de vocês provavelmente estavam lá. A gente começou a fazer um trabalho de preparação para a conferência. Parece um negócio tão simples, né? E aí eu estou fazendo esse negócio há 15 anos, eu ia para a conferência de peito aberto, com os números na cabeça do trimestre anterior, mas o trimestre encerra, você publica, o tempo vai passando e coisas vão acontecendo na empresa. E aí, 2 meses depois, eu chegava para a conferência com a mesma informação de 2 meses atrás. Talvez alguma coisa mais oficial, de, putz, o resultado do mês fechou, eu já vi o resultado do mês, mas eu não tinha nada estruturado. Então, estruturamos internamente um documento, a gente chama lá de infomemo,
E o InfoM é a preparação para as conferências. Então, a gente montou uma estrutura de documento, um documento simples, um Word, com comercial, como é que está a parte de operações, iniciativas, tecnologia, tem lá algumas sessões fixas, e a gente tem o responsável de cada uma das áreas por essas sessões. E aí a gente vai lá, eu vou, alguém do time vai, se eu não conseguir ir, e fala, cara, há 2, 3 meses atrás você me disse isso, o que aconteceu de novo de lá para cá? Não, então, isso aqui não está acontecendo mais, isso aqui, agora tem um competidor que está fazendo isso, aquilo, e a gente escreve isso no documento. Então, ficou compromisso nosso para 2025 e fez parte da nossa meta. Produzir tantos InfoMemos com X dias de antecedência, etc. E aí foi muito bacana, ideias interessantes que a gente tem aqui, e algumas com o uso de IA também. Agora, para 2026, eu não sei ainda. Fala, Pedro. Tá fácil, é dobrar o preço da ação, pô. Dobrar o market cap, Obrigação. o preço, é só isso, né? Aumentar a liquidez e dobrar o preço. Precisa de uma meta, dobrar o preço da ação. Pegando aqui para fechar contigo, Paulo, e para uso de IA. Eu sei que eu vi muitos OKRs de clientes nossos, o pessoal fala, aumentar o uso de IA no RI. E eu gosto mais do que você falou, pega uma aplicação real de InfoMemo, de criar uma lâmina junto com o IA para entregar, e não só uma coisa etérica como usar IA, né? A gente está fazendo, desculpa, mas a gente está fazendo aqui, por exemplo, vou dar alguns exemplos de IA, deixar o Paulo falar aqui também o que você está usando lá de IA, mas a gente está usando bastante. Por exemplo, comunicados ao mercado, fatos relevantes da companhia, IA. É incrível a acuracidade, porque você depende do prompt, claro, né? A gente falou sobre isso aqui agora há pouco, no primeiro painel. Mas se o seu prompt estiver bem feito, procure na internet comunicados ao mercado da companhia, para pegar o padrão de linguagem, etc. E o assunto... Eu já subi MOU, modo provisor, lá no modo temporário, né? Para ficar particular. Subi MOU de uma transação, faça um comunicado ao mercado, um fato relevante, etc. E, cara, sai 90% pronto, 95% pronto. A gente soltou um comunicado ao mercado, acho que foi ontem, anteontem, que foi uma continuação de um comunicado ao mercado. Aí eu anexei o comunicado ao mercado anterior, de agosto, e disse, faça um comunicado ao mercado, porque aconteceu isso, isso, isso. Cara, saiu 98% pronto. 98%. E aí eu mandei para... Tem vários níveis de aprovação de comunicados e fatos relevantes na companhia, mas assim, voltou com pouquíssimos comentários, pouquíssimas mexidas nos documentos. Então, a gente está usando bastante IA com nível de produtividade muito grande. Talvez uma dica aqui também para vocês utilizarem IA, já tem mais ou menos 1 ano que a gente está gravando todas as nossas reuniões com investidores. Todas as reuniões com investidores, elas são gravadas. E aí o analista, o coordenador, o gerente que está aqui, provavelmente está acostumado a sentar na reunião, o CFO, o DRI falando e tomando nota, né? Tomando nota, às vezes na mão, às vezes no celular. E aí, no final do dia, o Pedro, me dá um resumo aí de tudo que a gente falou, e aí o coordenador vai passar a noite inteira fazendo, você vai sacanear ele ou ela, e vai te entregar no dia seguinte alguma coisa legal, mas não perfeita. Cara, gravamos, por exemplo, o UBS, ontem gravamos todas as reuniões, pede para a IA sumarizar as 8 reuniões e depois pede para a IA para sumarizar as 8 em uma só. Ela separa por tópicos, separa por grupos, cria no final um to-do list, porque é muito comum nas reuniões de RI a gente falar no final, cara, eu não tenho esse dado, mas eu vou olhar para você depois. Quem que olha aqui depois? Ninguém olha. Né? A gente não lembra. Então, assim, é raro, mas sai lá o to-do list, você prometeu isso, você ficou devendo isso para tal fundo. É espetacular, então a gente está usando bastante. Tem que tomar os cuidados e etc. com privacidade, mas aumentou muito a produtividade. A gente consegue criar, por exemplo, o resumo da conferência de ontem, com meia hora depois você monta ele, dá uma revisada, claro, e circula para o CEO e CFO, que não foram na conferência ontem, mas já que vocês não foram, está aqui o resumo de tudo que foi falado, né? Tirando a parte de estudos, que os estudos são nossos. Desculpa, atropelei Imagina, foi super completo. Eu estou indo nessa linha também, né? Eu uso muito para texto,
como a gente também foi bem presente aí em vários comunicados, fatos relevantes, é uma empresa dinâmica, né? O refinamento do texto é super rápido, né? Às vezes você fica ali remoendo, tentando achar a melhor palavra, e hoje você consegue 10 sinônimos e já completa rapidamente o documento, né? Então isso facilitou muito a sofisticação do documento. Então eu escrevo um draft rápido, se atendo ao que está como básico, né? Como a gente conversou ali do pitch de elevador, né? Muitas vezes você faz um negócio mais simples, né? Mais direto, e aí ajuda muito a sofisticar o documento, a trazer a palavra correta e deixar mais claro também. Então eu uso muito como um sanity check do que eu faço, né? De olhar se está claro, porque muitas vezes a mensagem que está na sua cabeça não está clara para quem está lendo, né? Então hoje muitas vezes você não precisa de um novo leitor antes de repassar o documento, você já tem um leitor com a IA, né? Então hoje é muito mais fluida a comunicação e, como eu acho que é comum, tem menos retorno hoje, menos riscos vermelhos ali no documento por conta da IA. Mas eu acho que eu uso 1% do que deveria, né, se for pensar olhando para frente, né? Eu vejo um espaço enorme, né, de mudança, e para targeting, para CRM, né? CRM, o Guilherme já deu um excelente exemplo de que ele faz resumos muito assertivos, até mais assertivos de quem do ser humano, porque o ser humano às vezes não tem a paciência de ficar ali escrevendo, se atendo ao básico. Muitas vezes vem um documento muito longo, aí não se atém ao necessário. Então, acho que essa integração vai ser super relevante. Eu só não consigo usar a IA para sair com informações para fora da companhia. O que eu quero dizer com isso? A gente jogou todos os documentos de RI para um drive, né? E passou a fazer buscas ali. Então, muitas vezes eu perguntava para a IA, né, quanto que foi a margem do ano X no segmento tal, né? Ou o que eu falei no dia tal, etc. Né? Eu não consigo usar diretamente essa informação com o investidor, porque o nosso trabalho não permite esse tipo de desencontro, né? Se você passa um número sem credibilidade, sem checar, é um ato falho grave, né? Porque todo mundo vai ver que não era o número que procedia, né? Então, ainda não consigo fazer esse uso, né, do documento, trazendo informações com busca com confiança, né? Então, eu testei, não foi para frente, né? E acho que dá para sofisticar isso. E os provedores de serviços, como a MZ, acho que tem um papel fundamental nisso, porque, por exemplo, eu estou com uma equipe extremamente enxuta, é difícil sofisticar o trabalho, parar para pensar nessas ferramentas, e eu acho que elas são extremamente escaláveis, né? Uma integração com targeting, com CRM, com buscas, eu acho que tem um mar aberto aí que o ORI muitas vezes não tem o tempo de elaborar, né? São ferramentas que muitas vezes têm que ser mais sofisticadas do que a gente consegue com o dia a dia. A gente vai ter um podcast só sobre IA. Eu nem te falei, mas vou te chamar. Eu lembrei de mais uma coisa que a gente está usando IA aqui, que é, por exemplo, esse comunicado ao mercado, eu subi, depois dele pronto, aprovado, eu subi ele no mesmo chat, na mesma conversa, e disse, monta para mim potenciais questionamentos com sugestões de resposta que podem vir desse comunicado ao mercado. E ele montou um documento de 3 páginas com perguntas e respostas, com, de novo, 98% de acuracidade. Q&A prévio de release, Também. E complementando Muito legal. isso que o Guilherme está falando, assim, o segredo até da questão do prompt é você também treinar a máquina, não é só você escrever o prompt. Então, vou dar um exemplo lá que a gente, né, viveu lá, né? A gente começou a usar justamente também para fazer comunicado ao mercado, etc. Só que, cara, eu tenho uma forma de escrever, né? Não adianta eu jogar lá no chat GPT, seja lá onde for, vai voltar uma sugestão que às vezes não tem nada a ver. E foi o caso, assim, os textos vieram bons. Mas, assim, cheio de hipérbole, um texto que não tem nada a ver com o jeito que a gente fala. E aí, o segredo é você começar a pegar os seus próprios textos, subir no IA. Fez isso. Né? E aí, é incrível como você começa a ficar em estado de choque. Você fala assim, linguagem. foi eu que escrevi. E eu nem lembrava que foi eu que escrevi. Né? Você achava? Eu tô melhorando. Eu tô melhorando. Então, acho que é interessante. E agora, tem um outro lado do IA, que é importante, todo mundo também está no radar, é que a gente também é vítima do IA, né? A gente como RI. E eu não sei se todo mundo tem essa visão, né? O que acontece? É cada vez mais comum os analistas começarem a rodar IA
para saber o seguinte, pô, peraí, deixa eu escutar o último call de resultados, deixa eu ver se o que o Guilherme falou agora bate com o último call. Né? Coisas que ele teria uma dificuldade enorme de fazer, né, anteriormente. Então, né, a questão da consistência, né, eles avaliam. E o nível é tão grande que eles testam até o seguinte, cara, o cara ficou vermelho quando falou, ele mudou a feição dele, então você começa a entrar numa arena, gente, que assim, você tem que ter consistência, tem que estar falando o que é fato, o que é verdade, porque senão você vai tomar uma invertida rápida do mercado. Um ponto que mudou muito o meu uso também é não ter preguiça de pedir direito, né? Porque às vezes você está na pressa ali, ele já vai produzir uma coisa muito assertiva, rápida, então não pode ter preguiça de pedir o negócio direito, né? Porque às vezes você pede de qualquer jeito, vai voltar de qualquer jeito, né? Então gasta um tempo bom para escrever o que você precisa no detalhe, porque isso muda completamente o uso. Cara, não tenho palavras para agradecer aqui a agenda de você estar aqui conosco. Desculpa ter trocado todas as perguntas, mas vocês foram super bem. Trocou mesmo, hein? Troquei tudo. E a gente vai ter outras rodadas voltadas só para IA, acho que tem muito conselho. Mas o Guilherme falou, assim como a gente grava todas as reuniões, as nossas reuniões também são gravadas da outra ponta. Então a gente tem que tomar um cuidado grande nas nossas promessas. E uma salva de palmas para vocês. Obrigado mais uma vez, senhores. Obrigado. Obrigado. Pessoal.